Graças a Deus, né? Chegamos até aqui, ouvimos hinos, louvores, tanta coisa que aconteceu, para a glória de Deus, permissão do Senhor. Eu queria falar de um dos atributos de Deus, que Ele é. A gente sabe que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, mas um dos atributos aqui escrito no profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós filhos, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Eu vou repetir. Malaquias capítulo 3, a profecia. Ele fala sobre a vinda do Senhor, fala sobre os avisos de Deus, e ele fala sobre um povo que às vezes falta entendimento, ele falando com Israel. Mas Deus é o Deus que usa de misericórdia. Às vezes, irmãos, nós estamos tão distanciados de Deus e a gente nem percebe. A gente às vezes está compromissado com tantas coisas, menos com a obra de Deus. Às vezes o nosso tempo, tem tempo para tudo. Redes sociais, nosso trabalho, a namorada, o namorado, a questão, a preocupação com o futuro, menos para as coisas de Deus. Parece que muitas vezes estamos distanciados. Eu sei que muitas vezes a gente gosta de ouvir palavras que amassageiam nosso ego, palavras de profecias, mas eu lutei, Deus mandou essa palavra aqui hoje para a igreja, para cada um de nós, para mim, no capítulo 3 do profeta Malaquias, diz assim, capítulo 3, versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Não sois consumidos por conta da misericórdia de Deus em nossas vidas. Quantas vezes nós falhamos? Hoje eu estava meditando também no Salmo de número 103. Muitas vezes Deus tem perdoado, Deus tem nos dado o seu perdão, a sua misericórdia, mas a gente anda distraídos, distante de Deus, longe do Senhor. E são vários salmos que falam sobre isso. São várias reflexões dos profetas. Deus dizendo que levantou os profetas de madrugada para falar ao povo que era falta de entendimento, era sem sabedoria, porque não buscava o Senhor. É interessante que nesse capítulo 81, Deus repreende a Israel, porque eles eram rebeldes, ingratos. Essa palavra, ela vem hoje para nos advertir, para a gente começar a agradecer mais a Deus, em vez de reclamar, em vez de murmurar. O Salmo 81, veja como é que o salmista começa. É um salmo de Asaf. Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza, celebrai o Deus de Jacó. Novamente essa expressão, o Deus de Jacó, que é o Deus de Israel, que Jacó foi transformado em povo de Deus, que era rebelde, era suplantador, era enganador, era enrolão, na linguagem de hoje, sempre trapaceando, mas Deus transformou. E aqui ele diz para esse Jacó transformado, cantar a Deus com alegria, porque Deus quer ouvir o louvor. Às vezes o cativeiro vinha por conta da desobediência do povo de Deus, mas alguém já falou, um certo comentarista, que o cativeiro vinha por conta da misericórdia de Deus, porque parece que a gente só lembra de Deus quando vem o cativeiro, quando vem a dor, quando vem as perseguições, quando vem as lutas, a gente logo se volta para Deus. Aqui ele diz assim no Salmo 81, o Deus que não muda, tome o saltério, trazei o adufe, a harpa suave. Deus tem chamado o povo dele para o louvor, tem chamado, tem aberto as igrejas. O povo, eu tenho escutado tanta gente com saudade da igreja, eu acredito, mas há pessoas que mesmo com a volta, podendo voltar, não vêm, já não tem saudade, já não chora, estão com as harpas penduradas. E aqui o texto diz assim, ó, tocai a trombeta na festa da lua nova, no tempo marcado para a nossa solenidade, sempre aqui mostrando alegria, falando que isso era um estatuto para Israel e uma ordenança do Deus de Jacó. Queridos irmãos, o Deus de Jacó exige algo de mim, exige algo de você, de nós, que a gente faça a obra dele com fidelidade. E a gente às vezes faz com relaxamento. Você já viu aquele profeta quando diz, maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente, nunca chega na hora, nunca tem alegria de servir, parece até que está fazendo um favor a Deus, em vez de Deus é que está nos ajudando, e a gente muitas vezes não lembra de realmente celebrar esse Deus. Você observar, for curioso, fazer uma pesquisa nos salmos, vai perceber que todos os salmos chamam o povo o tempo todo para celebrar, mas o povo está distante.
Olha o que ele diz no versículo 5 do Salmo 81. Ordenou a José por testemunho, quando saíra contra o Egito, onde via uma língua que não entendia. Tirei de seus ombros a carga. Deixa eu dizer algo para você nesta noite, para mim e para você. Deus tirou a carga dos teus ombros, Deus tirou a carga dos nossos ombros, mas mesmo assim parece que a gente ainda está botando outras cargas, e Deus quer me ver livre, quer você livre para adorá-lo, para pregar sua palavra, para reverenciá-lo, para entrar no seu quarto e orar, para buscar a presença de Deus, mas a carga está pesando tanto, que muitas vezes esquecemos. Eu tirei a carga de vocês, eu tirei dos ombros de vocês a carga, e as suas mãos ficaram livres dos cestos. Por que Deus criou o seu povo livre? Vocês lembram o que é que Deus dizia para Moisés entregar a mensagem a Faraó? Liberta meu povo, para que ele lá no deserto me ofereça festa. Eu quero o meu povo fazendo festa, se alegrando na minha presença. Eu quero o meu povo livre. Sabe por que nós somos um povo livre? Para adorar aquele que nos libertou, para adorar o Rei dos Reis. Queridos irmãos, e aqui ele diz, tem um hino antigo de Isaac Sá. Ele fala que no Egito foi escravo, mas Deus tirou ele dessa escravidão. O Egito simbolizando o mundo. Tirei dos vossos ombros a carga, clamaste na angústia, verso 7, e te livrei. Respondi-te do lugar oculto dos trovões, provei-te nas águas de Meribá. Versículo 8, Salmo 81, 8. Ouve-me, povo meu, vou repetir. Ouve-me, povo meu, e eu te demonstrarei. Ah, se Israel me ouvisse. Teimoso, nós somos chamados de povo teimoso. Nós somos chamados o tempo todo de povo rebelde. É a Bíblia. Um povo que é inclinado a desobedecer mais do que obedecer. Nós somos muitas vezes inclinados a desviar-se dos caminhos do Senhor. E às vezes corremos o risco de receber uma bênção de Deus e começar a esquecer dele. Parece que tem que vir a prova para a gente ficar pianinho, para a gente ficar mais mansinho e buscar mais a presença do Senhor. E Deus, eu acredito que nessa pandemia provou muita gente e está provando, para ver o que tem no nosso coração. Não sei se você já examinou com cuidado Deuteronômio capítulo 8. Eu te provei, eu te humilhei, eu fiz você passar prova de pão, para que você saiba que nem só de pão me vive. Quantas pessoas sem salário, e agora como é que eu vou viver? Aprendeu que mesmo sem salário está vivo, porque Deus é quem sustenta, Deus é quem guarda. Bendito seja o nome do Senhor. Clamaste na angústia, veja o verso 7. Quantos aqui de nós clamamos? Clamaste na angústia e eu te livrei. Versículo 8, quem tiver com a Bíblia aberta, Salmo 81, 8, pode ler em voz alta, vamos lá? Ah, se Israel me ouvisse, não é Jacó que é Israel? Se ele me ouvisse, não haveria entre ti, versículo 9, Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Versículo de número 10, eu queria que a igreja lesse. Leia por favor comigo, vamos lá? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei. Abre bem a tua boca. Deus nos tirou do Egito. Interessante que tem um comentarista que diz que quando Moisés apareceu naquela sarça que ardia, e Deus se revelou para Moisés, e Moisés ficou assustado porque ele via aquele arbusto que pegando fogo, mas não se consumia. Porque se uma árvore pega fogo, uma bananeira, qualquer coisa, vai acabando, mas não se consumia. E o fogo permanecia, e Moisés foi ver aquela visão e teve medo. E a Bíblia diz que quando ele se aproximou, ouviu uma voz que disse assim: tira a sandália dos teus pés. Tira a sandália dos teus pés. Um certo comentarista disse que Moisés ainda tinha uma sandália do Egito. Deus não quer nada do Egito com a gente. Tira isso dos teus pés. O lugar que você está pisando é lugar santo. Tem muitas pessoas enganadas, quer se aproximar de Deus com bagagem do mundo. A gente tem que pedir a Deus que libertação, tirar toda essa bagagem e se aproximar diante de Deus, glorificando o seu nome, com uma vida completamente limpa, pedindo a Deus misericórdia, nada de Deus alheio, Deus estranhos. E Jacó, quando ele saiu lá da casa do seu sogro, e ele, a esposa dele ainda carregava consigo deuses estranhos, e isso realmente aborreceu. Deus, tire do vosso meio os deuses estranhos. Impressionante que Josué
Disse esse também um povo: vocês querem servir a Deus, viram o que Ele fez, então tirai do vosso meio os deuses estranhos. Tem coisa estranha ainda no meio do povo de Deus, tem coisa estranha na casa de Deus, tem na casa, no quarto da casa do povo de Deus. São vídeos estranhos, são programações estranhas, e Deus tem um povo santo, Ele é santo e quer a gente com santidade. Tem algo estranho acontecendo. Deus quer abençoar, Deus quer deter o inimigo, mas muitas vezes a gente está dando lugar a Ele. E aqui, irmãos, há uma reclamação, vou voltar ainda. Deus não muda, por isso que nós não somos consumidos. O que está acontecendo agora no mundo, o mundo se contorcendo ainda com essa pandemia, tanta coisa acontecendo, mas parece que o povo ainda não entendeu a mensagem de Deus. Ele diz assim no versículo 11, preste atenção: mas o meu povo não me quis ouvir a voz, Israel não me quis. Deus se sentiu rejeitado pelo seu povo. Eu não quero saber de Deus. Teve tempo para a Bíblia, teve tempo para buscar Deus, mas não quer mais a Deus. Versículo 11: pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Versículo 13, a igreja pode ler comigo, vamos lá? Ah, se o meu povo me tivesse ouvido. Veja o que aconteceria. Primeiro eu quero lembrar do profeta Isaías, do capítulo 1, que é um chamado de Deus para o seu povo. No versículo 19, ele diz assim: se tu quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor da terra. Por que será que muitas vezes estamos comendo o pior da terra? Será que não estamos em desobediência a Deus? Será que não estamos muitas vezes distante dEle? Versículo que diz assim: eu fui moço, sou velho agora, nunca vi um justo desamparado, nem vi sua descendência mendigar o pão. Deus às vezes está nos provando porque a gente está em rebeldia. Um dos pecados que a Bíblia aponta é você saber a verdade e sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado, a Bíblia diz. E aqui ele diz assim: olha, se Israel me ouvisse, ele não me quis. E ele diz assim no versículo 13, no versículo 14: em breve, se ele me quisesse, eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Eu e você, a gente tem adversário. Deus está dizendo que compra essa briga e vai pegar o adversário e vai derrotar. Se a gente se voltar para Ele, até nossos inimigos vão se reconciliar conosco. Quando a gente busca a Deus, Deus vai fazer algo diferente, Deus vai transformar aquele coração. Eu tive uma experiência recente que, não me permita não falar nomes, mas eu orei uma determinada situação com Marisa, e a gente assistiu em oração, uma situação que aconteceu recentemente, não aqui na igreja, em outras áreas, e a gente começou a orar, pedir a Deus que Deus se revelasse. Interessante, irmãos, aqui na quarta-feira de oração, Marisa pediu oração, num discipulado também eu pedi oração, e a gente orava, e apresentava a Deus, contava a Deus a história no detalhe, e Deus mudou o quadro completamente. Eu quero dizer aqui, Deus ele muda o quadro completamente. Aquela pessoa que te perseguia vai te ajudar, Deus vai fazer coisa grande, porque Deus é quem muda as intenções e a mente do coração. Se o meu povo me ouvir, eu vou quebrar quem está contra você, eu vou te dar direção, eu vou fazer um sobrenatural na tua vida, e você vai receber poder, e você vai receber vitória. Deus está dizendo que vai transformar o nosso ambiente. Se está ruim, Deus faz um ambiente bom. Vou me mudar daqui, pastor, porque esse vizinho não presta. Quando você vai para seu vizinho é Satanás, porque Satanás está em todo canto. Mas você ora que Deus vai livrar aquela alma, vai salvar. Tem aqueles casos que você acha impossível de salvação, é nesses casos que Jesus gosta de entrar e salvar, para fazer um milagre. Quem aqui, nessa noite, se considera um caso impossível e Deus fez uma obra? Quem aqui? Era impossível, você está aqui hoje, e hoje você está aqui, adorando esse Deus, porque Deus é bom. Hoje eu me aproximei de duas irmãs, aqui no bairro Novo Centro, fui com minha esposa, e eu chamo ela Zefinha do Tempero, do tempo da rádio. Zefinha, tudo bem? Ela, oi pastor, que coisa boa, tal. E ela foi concluindo a conversa com a irmã, porque ele queria conversar comigo. A irmã, já estou indo, que eu estou atrasada, a gente já conversou bastante e tal. Ela fez, então vamos orar, porque o caso está difícil. É muito rebelde. Ela está falando de uma situação. Aí a irmã disse assim, como a senhora era antes de servir a Jesus? Eu falei, era, realmente, eu era pior do que ela. E eu também. Hoje a gente não está servindo? Do jeito que Deus fez com ela, fez comigo, você vai fazer com ela. Você era tão bonzinho, você que está aqui hoje,
era uma pedrinha tão boa, mas Deus mudou, e Deus está mudando, Deus está tratando, porque se Deus não tratar, a gente não serve para nada. Ninguém venha dizer que é bom não, que Jesus vai dizer na cara, bom só tem um que é Deus. Bom só tem um que é Deus, só o sangue. Mas se o meu povo tivesse me ouvido, se Israel começasse a andar nos meus caminhos, não é andar enganando, não é andar enrolando, que é o lugar mais fácil de ser crente é aqui dentro. Quer ser um lugar fácil de ser crente é dentro da igreja. Pai, Senhor, irmão, pisou no pé, oh, glória, que pisada boa aqui é, mas lá fora o negócio pega, viu? Começa logo no trânsito, sai da frente, Satanás, aquela agonia toda, se vira. Irmãos, Deus quer mudar a gente onde a gente está. Ele quer fazer uma mudança, vamos dizer, aquilo ali é um crente, aquilo ali é um adolescente diferente, aquilo é um jovem diferente, aquela mulher só pode ser uma mulher de Deus pela atitude dela. Eu entreguei a seus desejos de coração, porque estão andando com os seus conselhos, o povo não quer me ouvir. Mas se eles me ouvissem, em breve eu abateria seus inimigos, e eu voltaria a mão contra os seus adversários. Aí veio aquele cântico de Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem muita gente contra nós, mas Deus é comigo, então acabou mesmo, porque não prevalece não. Agora, ruim é quando a gente andar em desobediência a Deus, e a palavra dele vai se cumprir. A gente é desobediente. Hoje eu ia falar sobre tanto amor aqui, que o meu coração chama de fala sobre a obediência, fala que eu não mudo, por isso que eu estou aguentando, porque Deus é quem não muda, Ele é misericordioso, mas está na hora da gente mudar, está na hora da gente começar a pedir a Deus que mude esse gênio, essa ignorância, essa forma de ser. Tem crente que é grosso que só papel de parede, grosso que nem parede de igreja. Eu já ouvi dizer uma coisa dessa, que a parede de igreja é grossa. A gente é assim, é ignorante. Pense no cara ignorante. Até a paz do Senhor dele é até é diferente. Tem que ser mais mansinho. Jesus, aprendeu de mim isso. Aí ele diz aqui, ó, essa palavra é para mim, irmão. Eu ia bater os seus inimigos e eu ia colocar minha mão contra o adversário. Quem é que aguenta a Deus, esse adversário? Eu quero saber quem é que aguenta a Deus. Agora vamos andar direitinho, que Jesus vai fazer coisa tremenda na nossa vida. Vai fazer coisas que impossíveis. Vamos lá. Versículo número 15 diz assim: os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo deles seria eterno. Deus ia começar a fazer a mudança até aqueles que aborrecem, e eu sustentaria com o trigo, o trigo mais fino, e o saciaria com o mel que sai da onde? Da rocha. Ou seja, eu quero dar o melhor para você. Isso aqui não é mensagem de prosperidade não, e é. Só que a gente tem que andar direitinho, tem gente que quer todas as bênçãos de Deus. Eu sou filho, Deus é pai, não é padrasto, mas anda desmantelado, mas anda sem consagração, anda implicando com o irmão, anda falando mal. Como é que pode isso? Aí Deus diz assim: eu não mudo, viu? Por isso é que vocês não foram consumidos. Deus está com paciência com você. Você não pode tocar no irmão não, porque a gente está... Mas olha para ele, Deus está tendo paciência. Balança a cabeça para esse irmão que está indo de tu. Balança mesmo, viu? O negócio está forte aqui hoje, viu? Só Deus tem misericórdia. É muito bom, ajuda a todo mundo. Vai ver quem é. Do nada some da igreja. O pastor espera, a sala espera, sumiu. Aparece quando quer. Quando eu quiser eu vou, ninguém manda em mim. Mas vê mesmo. A obra é de Deus, quem manda você deveria mandar é Deus. Mas você não quer que Deus mande, né? Aí vai sentir o que é que fazer. Não tem compromisso com o Senhor. Porque crente que vem quando quer, faz o que quer. Esse crente não tem compromisso, não é submisso ao Espírito Santo de Deus. Essa mensagem é forte. Aí aqui, vem para João, não é que Deus não muda. Ele diz assim: olha, irmão, amados, falando para a igreja, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amados, lembra dessa música? Amemos de fato e de verdade, de fato e de verdade. Aí as irmãs cantavam, né? Pois o amor vem de Deus, e todo que ama é nascido de Deus,
e conhece a Deus. Se você não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor, amado. Aí aqui vai. Isso é tudo em João. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é. Poxa, tudo isso desprezou a palavra do Senhor. Queridos irmãos, a hora já está avançando ali. Eu estou olhando um relógio bem grande aqui, apontando a hora. Mas olha o que ele diz aqui. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Sabe o que mais me intrigou hoje aqui? Eu pensando na palavra do Senhor. Foi o que Jesus disse em Mateus. O que Jesus disse em Mateus me humilhou, me humilha. Eu fico pensando como eu preciso melhorar. Está difícil. Porque a gente precisa, é difícil trabalhar. É o oleiro trabalhando e o vaso vai ser moldado, vai ser lapidado. Veja o que é que ele diz aqui, ó. Fica tranquilo, depois eu digo capítulo, versículo, você sabe, é o sermão da montanha. Veja o que Jesus disse. Ouviste que foi dito aos antigos: amarás teu próximo, aborrecerás teu inimigo. A lei. Ama quem te ama e aborrece teu inimigo. Fala da lei. Vai ver o que Jesus diz. Eu, porém, vos digo. Veja se não é pesado. Veja se não é pesado. Jesus disse: eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e perseguem. 5,44, que pancada. Escuta aí, essa palavra aqui é para os crentes, para a igreja, para nós. Tudo isso por quê? Verso 45, 5,45. Para que sejais filho do Pai que está no céu. Só é filho se aguentar isso. É uma coisa desagradável. Você dá a paz do Senhor a alguém, um bom dia, a pessoa nem olhar, virar o rosto. Mas nunca eu dou. Você diz: eu sou crente. O cara nem liga para mim, vai para o inferno. Não quer saber tal. Mas ele disse: ame, ajude, faça. E isso não é fácil, pastor Alessandro. Não é fácil para ninguém, Aninha. Não é fácil. É fácil ler. É fácil até dizer. Mas viver é difícil. Alguém que não gosta e você gostar. Aí ele diz assim ainda: para que tu sejas filho do vosso Pai que está no céu. Porque Ele faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre o justo e o injusto. Encontrei com a irmã outro dia no bairro Novo aí, fazendo umas compras. Chega batendo, pastor, não pode não. Eu falei assim: não, a gente é salvo no sangue, pode dar a mão e bater, não sei o quê. Eita, Jesus amado. Aí a Bíblia diz que o sol vem sobre os justos e os injustos. O vírus pega crente e não crente, ou não é verdade? E a gente tem que vigiar. Aí eu sabia que era difícil aquele trabalho ali. Eu dizia: Jesus, vou orar, irmão, tá bom. Então, eles aqui, ó: faz com que o seu sol se levante sobre os bons e os maus, e a chuva desça sobre o justo e o injusto. 5,46. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se você saudar unicamente aos vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz assim os publicanos também assim? Aí vem a palavra: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Quem acha difícil essa mensagem, levante a mão. Só quem acha difícil. Mas é bíblica. Deus, Ele quer mudar a vida da gente. E Ele tem nos tratado com misericórdia. Sabe por quê? Porque um dos atributos dele é que Ele não muda. Por isso nós não somos consumidos. Vamos ficar de pé? Ó, vamos ficar de pé. Salmo 103, versículo 13. Diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Tem gente pregando tanta besteira por aí fora, tendo que Deus vai abençoar todo mundo. Faz nada, irmão. Quem não teme a Deus, a ira de Deus permanece sobre ele. Onde foi que você viu isso? Pessoas em desobediência, em rebeldia. Deus, Ele dá tempo, Ele é misericordioso, é longânimo. Mas do jeito que está, tem que mudar. Tem que mudar. Olha o que Ele diz: Ele conhece a nossa estrutura, Ele lembra que somos pó. Mas é o homem que teme ao Senhor. O Senhor tem misericórdia. Tem um hino muito antigo, não sei se é o Zé de Paula. Porém Jesus não esquece
O pecador que padece, mas não tem alegria. Ele peca, pode até pecar, mas não tem alegria. E chora e pede a Deus misericórdia. Livra-me disso, ó Deus. Agora, quem já está acostumado a viver no pecado, não agrada a Deus. Só para definir o que está aqui. Romanos diz assim, os que estão na carne, já viram esse versículo? Não podem agradar quem? Romanos 8:8. Não podem. Então precisamos lutar. Você saia daqui, lutar. Para orar de 23h45 é luta. Para orar pela madrugada é luta. Hoje está o 4º dia, pastor Abisaí, do quarto de oração, não é isso? Hoje é o 4º dia, tem sido luta. Eu avisei, lá em cima. E avisei que ia ser luta. Para orar, aparece negócio, tanta dificuldade. Hoje é o 4º dia, pastor Abisaí, da oração do quarto dos casais. E a gente precisa perseverar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Obrigado, meu Deus. Mais uma quarta-feira bendita. Uma quarta-feira de oração. Uma quarta-feira de mensagem. Meu Deus, lá do Éden, desde Adão, o homem vem te entristecendo, ó Pai. O homem vem te aborrecendo. O Senhor levantou juízes, vários juízes. E o homem, meu Deus, quando recebia a vitória, começava a pecar contra ti, a se distanciar de ti. O Senhor enviou o profeta madrugando. Enviou tantos profetas, ó Deus, mas o povo ainda assim mantinha-se rebelde. E por fim o Senhor enviou teu Filho Jesus Cristo, mas o mataram, crucificaram. Meu Deus, a natureza humana, o homem caído, como é difícil, ó Pai, essa mudança. Por mais que se pregue, por mais que se fale, só o teu Espírito Santo tem um poder de fazer uma mudança, uma restauração. Porque nós estamos interessados nos nossos próprios assuntos pessoais. A igreja já está num plano bem distante. Porque agora eu quero me profissionalizar, eu vou me casar, agora eu vou estudar mais, agora eu vou fazer isso, depois se der tempo eu volto para a casa do Senhor. Quantos têm se distanciado, ó Pai? Jovens que oraram tanto pela universidade, quando receberam a bênção, saíram, sumiram da igreja, justificando que não tem mais tempo. Não vem para uma escola bíblica dominical, não sabem o que é um culto de oração, abandonaram a tua obra, ó Deus, literalmente abandonaram. Vem quando quer e não tem mais alegria de te servir. Pai querido, são tantos e tantos assim. Quantos oraram para escapar dessa pandemia que ainda está por aí, mas o Senhor deu livramento, o Senhor livrou, porque a tua misericórdia dura para sempre, ó Pai. Tu és o Deus de livramento, mas nós precisamos lembrar, ó Pai, que a tua misericórdia não é mérito nosso, nós não merecemos, é o teu favor, ó Pai, que dura a vida inteira, ó Pai. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Obrigado pela alegria que temos de te servir. Obrigado pela mensagem de hoje. Ela não vem de balde, ela não vem em vão, ela vem com a finalidade, ó Pai. Nos ajuda a compreender o quanto precisamos melhorar, e somente a tua mão pode fazer isso, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela tua imutabilidade. Por isso nós não somos consumidos. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas são grandes, se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade de Deus para com a sua igreja, para com o seu povo. Nos ajuda, ó Pai, a te amar, porque o Senhor nos amou primeiro. Ó Pai amado, obrigado pela prova de amor. Nos ajuda, ó Deus, tenha misericórdia, porque certamente virá os dias maus, virá o dia das provas, ó Deus. E, ó Deus, recebemos tanta palavra vindo da tua parte. Queremos ser abençoados, ó Pai, de todas as formas, mas não temos sido bênção como o Senhor deseja para nossas vidas. Portanto, ó Deus, nesta noite, essa mensagem, ó Deus, tem um porquê. Ajuda-nos, ó Deus, vem transformar aquilo que precisa ser transformado urgente na nossa vida, ó Pai. O teu Filho Jesus Cristo está voltando, ó Pai. Como diz a palavra que pregamos domingo aqui à noite, examine-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Obrigado por tudo. Cada ouvinte, que cada um de nós sejamos restaurados nesta noite, ó Pai. Purificado, transformado, ó Pai. Pai amado, e que a tua graça, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. A igreja pode dizer amém? Deus abençoe a todos.